Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Educação em Ação, um podcast feito por educadores e para educadores. Hoje vamos conversar sobre um tema muito presente na vida de todo professor: como a tecnologia transformou e ainda transforma as nossas práticas de ensino. Eu sou Maiara e junto comigo estão dois profissionais incríveis que têm muito a compartilhar: Roberto e Guilherme. Ambos atuam na educação básica e são professores de escolas renomadas em Ribeirão Preto. Apresentem-se, por gentileza. Olá, eu sou o professor Roberto, professor de Geografia do ensino médio e ensino fundamental aqui na região de Ribeirão Preto e região. Sejam muito bem-vindos a esse podcast e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação, né? Passo a bola agora para o meu colega de profissão, meu amigo, o professor Guilherme. Boa noite, Maiara. Boa noite, Boa Roberto. noite. Prazer estar aqui com vocês, né, para a gente trocar algumas ideias aí sobre educação, sobre as práticas e experiências que nós acumulamos ou vivenciamos nesses 18 anos aí de sala de aula. 18 anos, Guilherme. 18 anos, perdi até os cabelos. São professores muito experientes. E antes de tudo, eu gostaria de saber como foi a primeira vez que vocês usaram tecnologia em sala de aula? Posso começar, Guilherme? Fique à vontade. Eu acho que assim, acho que a minha primeira experiência, assim como dos colegas de profissão que iniciaram aí por volta dos anos 2000, né, meados dos anos 2000, eu acho que o que mais tecnológico nós tínhamos aí naquela época era vamos dizer assim, o retroprojetor, né? Ou seja, era a tecnologia que a gente tinha, vamos dizer assim, imprimia transparência, desenhava ou escrevia alguma coisa na própria transparência para poder projetar para os alunos, né? Me recordo, né, de comprar papéis especiais para imprimir mapas para poder projetar para os alunos. Então, essa acho que é uma das principais, vamos dizer assim, memórias que eu tenho do início, né, da minha atuação como professor. Me recordo também, né, que não era qualquer transparência que você conseguia imprimir. Então, era uma transparência específica, dependendo da impressora que você tinha. Então, era algo que muitas vezes você imprimia do lado errado, não dava certo também. E aí você tinha que comprar um outro material para poder fazer. Então, isso foi algo que marcou muito o meu início de trajetória, o meu início de profissão, a utilização aí desse tipo de recurso, né? E pensar que a maioria das pessoas que nos ouve agora nunca nem sequer ouviram uma aula com retroprojetor. E Isso você, Guilherme, conta pra gente quais foram as suas experiências marcantes com tecnologia, algo que talvez tenha dado muito certo ou talvez muito errado também. Olha, bom, voltando na memória também, as primeiras experiências com tecnologia lá, nos idos dos anos 2000, eu não cheguei a usar retroprojetor e transparência, né? É interessante, eu comecei na rede particular também, porém a escola ela não disponibilizava, ela não tinha recursos como computadores na sala de aula, o projetor, o data show, que hoje é tão comum. Então, eu lembro de ter comprado um notebook, era um momento de acesso a dispositivos de maneira relativamente favorável, né? E o sistema de ensino que a escola utilizava, ele disponibilizava alguns dos seus recursos visuais, né? As imagens que tinham no livro, eles tinham algumas
animações que eles faziam em JavaScript JavaScript não, em Java, e que ilustravam bem, né? Então, eu me recordo de, ao mesmo tempo, ter o recurso que o sistema oferecia, porém a escola não era dotada de infraestrutura nenhuma, né? E aí, com um notebook na mão, né, a sala, 35 alunos, subir em cima da cadeira, assim, e tentar projetar as animações que eram muito bem feitas, né? Se a gente, poxa, pensar naquele período... Há quanto tempo atrás, né? né? Pois é, quase 20 anos. Que interessante. E haviam lá, né, imagino que não existiam tantos profissionais disponíveis para produzir esses materiais que eram, para mim, né, muito bem feitos, porém, a gente não conseguia aproveitar bem naquele momento por falta de infraestrutura da escola, né, mesmo sendo um colégio particular. Então, eu lembro dessa frustração em ter o recurso e, ao mesmo tempo, não conseguir usufruir da melhor maneira, né? Então, pensando no início. Agora, experiências ruins, né? A gente tem várias aí para Muitas, com certeza. elencar. O Roberto, se ele quiser resgatar uma na memória... Não, Ah, mas pode ser uma experiência boa também, viu? Com tecnologia. Não precisa só ser eu, ruim. eu fiquei, isso que o Guilherme comentou, né, desses, a gente passou depois a chamar um tempo, né, Guilherme, de objetos educacionais, né? Então, onde as empresas começaram a produzir esses objetos educacionais para tentar fazer, né, como você disse, uma aula mais motivadora, uma aula diferente, né? E muitas vezes a gente não conseguiu utilizar, porque nem todas as escolas tinham laboratórios de informática, né? Então, vamos dizer assim, o início dos anos 2000, o computador finalzinho, vai meados dos anos 2000, os computadores começavam a se tornar acessíveis, mas não ao ponto de todas as escolas terem, né, para a gente utilizar esses recursos. Mas eu me recordo também de ter, em uma das escolas que eu trabalhei nisso de profissão, que uma sala de aula tinha um retroprojetor, né, o projetor multimídia. Então havia necessidade de reservar, né, Agendamento. agendar, e aí a gente preparava todo animado, né, porque era, vamos dizer assim, o PowerPoint em sala de aula, vamos dizer assim, talvez para aquela época, 2006, 2007, 2008, fosse uma revolução, né? Fosse algo que transformasse, né? Porque a gente abusava das imagens, dos mapas, então dos recursos, então e achávamos, né, que estávamos assim preparando a aula, né? Então acho que essa questão de reservar o projetor multimídia é algo que chama muito atenção, porque imagino que praticamente todas, para não dizer todas as escolas privadas e até mesmo muitas escolas públicas, elas contam já hoje com o projetor multimídia em sala de aula, né? Ele virou, vamos dizer assim, um equipamento praticamente que obrigatório para a educação do século XXI, né? Sim, você já adentrou quase em um próximo assunto. A gente pensando em desafios, eu acho que nenhum período foi tão desafiador para o professor quanto ao período da pandemia, em que foram necessários os professores aprenderem a mergulhar nesse universo de tecnologia, algo que até então não era tão exigido para todas as áreas, e certamente essa pressão por parte da sociedade, das escolas, dos alunos e das famílias também gerou um momento de grande estresse para qualquer professor e educador em geral. Eu gostaria de ouvir de vocês como foi esse período na experiência e na visão de cada um. Pode começar, Guilherme. Bom, obrigado, Roberto. Foi realmente desafiador, né? Particularmente, eu naquele momento via duas realidades,
uma em escola particular e outra na rede pública estadual, né, na qual ainda trabalho. E na rede particular, a gente, apesar de estar numa escola que traz na sua cultura ou reivindica o DNA digital, né, de vanguarda, de uso de tecnologias da informação e comunicação em várias situações didáticas, né, ali, durante a pandemia, uma insegurança a respeito de quais seriam os caminhos a serem tomados foi muito grande, né? Apesar da escola adotar era um LMS, era um Learning Mobile System, né? Ou seja, havia possibilidade por meio de dispositivos como o celular, o iPad, né, ou outros tablets, você enviar atividades para os alunos responderem, a gente ter o controle disso, né? Mas, ao mesmo tempo, esse recurso ele não oferecia possibilidades de aula, né, de atividades síncronas. E ali também tinha uma demanda por parte das famílias que, poxa, né, vamos pensar pelo lado deles. O professor pensava numa atividade, né, e aí a gente entra em outros dilemas, outras inseguranças. Que atividade eu vou mandar para o meu aluno que ele consiga fazer sozinho, né, ou apenas com orientação do que está Dos ali no pais. texto, no slide, e necessitando muitas vezes de apoio dos pais, né? Então, essa questão da falta de clareza de qual recurso ia ser utilizado em relação à interação e o que ia ser enviado para os alunos criou uma situação de estresse muito grande, pelo menos nos 2 primeiros meses da pandemia, nas primeiras semanas, né? Tanto é que foi necessário um período de férias para que, no caso do sistema de ensino, ele conseguisse estabelecer as estratégias, né? Para que as Por escolas outro lado, conseguissem também se adaptar a esse novo período, os professores entenderem como funcionariam os sistemas de cada uma das escolas. sim. E, por outro lado, na rede estadual, também vai se criar possibilidades, né, utilizando até a TV aberta como forma de transmitir o conteúdos, né, a partir de estúdios lá em São Paulo. No entanto, né, a desigualdade de acesso aos recursos digitais, à própria internet, ela ficou gritante e o prejuízo para as camadas mais populares foi muito grande também, né? Ou seja, existia um apoio por parte das escolas, mas nem sempre o professor conseguia fazer essa entrega ou fazer com que isso chegasse ao aluno da maneira mais adequada. Todos se esforçavam à sua maneira, mas o resultado ainda era aquém do que se esperava, não é mesmo? Eu acho que é bem isso mesmo que o Guilherme comentou, né? Não se sabia para onde ia, né? Então, foi algo que eu também experienciei nas primeiras semanas. Então, na primeira semana, vamos fazer conteúdo e enviar para os alunos. Cria-se uma estrutura para gravar a aula, ou começa-se a gravar a aula em casa, na frente do computador. A gente começa a receber, né, como que eu digo assim, instruções de como gravar, de como, vamos dizer assim, compactar os arquivos para poder disparar. Aí, passado uma semana, ó, não vai poder ser desse jeito, né? Precisa ser síncrono. Então, vamos tentar utilizar alguma ferramenta, né? E os AVAs, né, que hoje a gente fala tanto desses AVAs, desses ambientes aí virtuais de aprendizagem, eles, em 2020, eram pouco utilizados, né? Eles eram pouco explorados, eram poucos sistemas de ensino, poucas redes, né, que já tinham esses recursos, né? Uma das redes que eu trabalho e trabalhava à época, ela tinha esse ambiente, mas nunca tinha sido utilizado de forma síncrona.
Então, o recurso estava lá instalado, mas ninguém sabia utilizar, ou seja, ninguém nunca tinha utilizado, nunca tinha despertado a curiosidade, talvez a gente nunca tinha imaginado que utilizaria aquele mecanismo de transmissão de aula online, né? E a ferramenta estava lá. E era uma ferramenta muito pesada, né? Que, como o Guilherme disse, poxa, a questão do próprio acesso à internet, o acesso aos dispositivos, porque a partir do momento que se exige, né, essa sincronicidade de ter as aulas no horário das aulas, né, muitas vezes não se tinha aparelhos, computadores, celulares disponíveis para todos os membros da família, né? Então viveu mais esse dilema, porque tinha-se tecnologia, mas de repente não tinha tecnologia para todo mundo. E falando, Roberto, e desculpe te interromper, mas fiquei curiosa. Havia respaldo por parte das escolas boa, nesse período? ótimo, Porque muito se exigia do professor e essa relação, como era? ótima pergunta, Mayara. Porque num primeiro momento eu acho que estava todo mundo no mesmo barco. E, num primeiro momento, em uma das escolas, foi disponibilizado até mesmo os notebooks para os professores, para aqueles que não possuíam os notebooks que eram dos laboratórios de informática ou que ficavam em sala de aula, foram disponibilizados para os professores utilizarem em casa. Então, penso eu, né, que nada mais justo, então, do que você disponibilizar um aparelho, mas sei que isso não foi a realidade enfrentada em todo o Brasil, e o respaldo foi realmente, ó, vamos entrar em lockdown. Então, recebemos um treinamento um dia antes de realmente tudo fechar, e de repente, a gente, na segunda-feira, estava num ambiente virtual sem conhecer, com os alunos também sem identificar. Então, assim, houve a tentativa, né? Mas os próprios TEs, né, os técnicos educacionais, juntamente com os TIs aí, eles se esforçavam, né, para tentar fazer com que a gente conseguisse, né? Mas foi um momento bem complicado, né? Porque em algumas aulas a gente não tinha interatividade nenhuma, né? Os alunos não participavam, os alunos não entravam, e aí a gente não sabia, né? Se, pô, será que a gente está alcançando? Em um determinado momento, as aulas passaram a ser gravadas, né? No primeiro momento, algumas eram só ao vivo, não gravava-se porque não tinha espaço para deixar essas aulas disponíveis. Num segundo momento, ó, vamos ter que gravar as aulas, porque não dá para usar, uma família com 4 membros não tem 4 computadores. Eles precisarão assistir às aulas em horários alternados. Então, olha a quantidade de informação que a gente foi Em tão pouco assimilando aí tempo. em tão pouco tempo. Realmente foi um período para transformar a relação do professor com a tecnologia. Guilherme, e depois desse período de pandemia, como ficou a sua relação com a tecnologia? Então, Mayara, eu acho inclusive interessante a gente, só voltando lá no papo de quando a gente começou a usar a tecnologia, até para essas tecnologias, os dispositivos, os materiais, para fazer uma breve linha do tempo desses últimos 20 anos quase, né? Legal. Então, quando a gente tem esses slides, esses elementos visuais, a gente ainda está preso também numa aula tradicional, numa aula expositiva, né? Pelo menos posso dizer que os 7 primeiros anos, 8 primeiros anos ali de sala de aula, mesmo tendo acesso esse acesso a dispositivos como PowerPoint, né? A gente se preocupava muito com a qualidade do que ia ser apresentado, né? Mas a aula continuava mesmo, era a aula expositiva, era o conteúdo que era passado de maneira, né, tradicional, os alunos ali dentro de uma passividade,
talvez a gente mais preocupado com que eles parassem de mexer no celular e segurasse a questão da indisciplina do que outras situações. E aí, lá pelos anos de 2015, 2016, a gente tem uma avalanche de metodologias ativas e, olha, pensa agora a tecnologia, os dispositivos que estão na mão do estudante como um recurso para você alterar a forma do trabalho na sala de aula, que não é novo, porém, os dispositivos, o acesso à internet, ele criava novas possibilidades, né? Então, a gente tem nesse período aí, de 2015, 2016 até 2020, essas tentativas, né, de criar novas situações de aprendizagem usando a tecnologia. E quando a gente vem para essa situação da pandemia, eu tenho a sensação que a gente voltou para o tradicional, né? Que voltou a fazer a transmissão do conteúdo, né, para um aluno que a gente não sabia se estava assistindo ou não, com a interação baixíssima, né, tanto nós com eles e entre eles, porque eles já não estavam no mesmo ambiente devido à pandemia, né? E aí eu sinto que, mesmo nessa volta, né, o fim da pandemia, a gente ainda tem algumas dificuldades, alguns obstáculos, né? Por exemplo, o uso do celular, o acesso à internet, mas, ao mesmo tempo, esse aluno agora com acesso a jogos, às redes sociais, né? A gente não... parece que saiu um aluno lá de 2020 e quando a gente volta em 2021, 2022, já eram outras pessoas e com novos desafios, né? Agora com a inteligência artificial. Então, ainda são novos obstáculos, né? Novas situações para a gente reaprender, né? Tentar acompanhar tudo isso que está acontecendo, que é bem desafiador. Ô, Guilherme, Maiara, e eu até faço um parênteses, né? Só para pegar o ano de 2025, né, Guilherme? Porque aí você falou exatamente dessa questão dos dispositivos, utilizar os dispositivos. Aí vem 2025, uma legislação, né, estadual, uma legislação federal que proíbe o uso do celular na sala de aula, né? Então, ou seja, a gente falando em tecnologia, pensando em metodologia ativa, lutando com a tecnologia desses dispositivos que muitas vezes eles são muito mais interessantes do que qualquer aula, e aí a gente chegou ao ponto de, ó, vamos proibir. Ou seja, o adolescente, a criança ainda não está preparada para ter um dispositivo móvel com ela durante uma aula, durante a vida escolar, né? Então, aquela mesma tecnologia que a gente achou que ia vir, né, para salvar, chega-se em um determinado momento e fala assim, ó, não há maturidade suficiente por parte desse aluno para que ele consiga assistir às aulas e ter em mãos um equipamento eletrônico. isso mesmo. Imagina-se hoje, em 2025, com essa avalanche de novas inteligências artificiais que estamos vivendo, como é que vocês imaginam esse desafio em sala? Lidar com esses alunos tendo tanto acesso às novas inteligências? Está mais fácil, está mais difícil? Esse aluno ele já vem com conteúdo pronto? Para que serve o professor? Se a gente consegue fazer uma pergunta para o chat GPT e receber uma aula completa, com gráficos, pontos importantes, tradução em língua inglesa. Me digam, para que serve o professor hoje? Pode começar, Guilherme. Poxa vida, você me deixa a pergunta mais difícil, né? Olha, eu penso que a gente tem o desafio de ensiná-los a fazer perguntas, né? Apesar da existência das inteligências artificiais, né? Essa acessibilidade para eles e para nós também,
elaborar o comando correto, fazer a pergunta, a reflexão, que eu acho que é algo ainda intrínseco ao ser humano e não necessariamente da máquina, né? Então, fazer essas indagações é algo que o desafio é como fazer o estudante questionar, refletir, né? Elaborar o comando para que a inteligência artificial possa auxiliá-lo. Então, para mim, esse é o desafio enquanto educador. Me perdi agora na outra Ainda situação. faz sentido, então, para o professor, a formação desse aluno crítico, que consiga ser reflexivo, entender o ambiente em que ele está, as perguntas que ele precisa fazer de maneira adequada. Sim, sim, e as habilidades que ele precisa desenvolver, né? Porque nem sempre essas tecnologias vão estar acessíveis. Elas estão acessíveis aqui com o celular ligado, computador, mas tem várias situações na vida que não necessariamente essas informações estarão disponíveis, né? E aí talvez não vai ter 10, 20 segundos para ele fazer questionar no Google ou perguntar à inteligência artificial, né? Então, qual é o valor, a urgência de determinados aprendizados também, essas prioridades, eu acho que são coisas que a gente precisa, enquanto educador, refletir, não sozinhos, né? Assim como nós estamos fazendo, dialogando, para achar caminhos. E eu completo, né, que é a educação 3.0, né? Ou seja, aquele educador mediador, aquele educador que vai, vamos dizer assim, startar, que vai tentar despertar no aluno, como o Guilherme disse, você pode utilizar a inteligência artificial, mas você precisa saber em que momento que ela não vai estar disponível. Então, você precisa ter a maturidade para a hora colocar um prompt lá, o comando correto. Então, e a partir daquela resposta, de repente, você conseguir Fazer outras absorver perguntas, inclusive. e perceber, né, que, opa, para a resposta que eu quero chegar, eu tenho que saber fazer uma pergunta. Então, e se o aluno não conseguir fazer essa pergunta, né, pouco vai adiantar. Então, é um pouco maluco, né, a gente imaginar que seremos também professores, né, ou que passaremos por essa situação de determinados momentos, teremos que, de repente, será que ensinar o aluno a perguntar para a inteligência artificial? Ou será que vamos ter que ensinar os alunos a perceberem o que é produzido na inteligência artificial? E acho que o Guilherme, assim como eu, a gente tem muito tempo já de experiência e a gente sabe, né, quando um trabalho ele é feito pela inteligência artificial. Então, sem sombra de dúvidas, a gente identifica de forma muito, muito rápida. Então, só que aí vale o questionamento, né? Eu vou ter sempre um aplicativo do meu lado, né? Eu vou ter sempre tempo, como o Guilherme disse, para esperar a resposta, ou em determinados momentos serei eu mesmo que terei que tomar as decisões. Então, eu acho que a inteligência artificial, sim, ela pode vir ajudar nesse processo de formação dos estudantes, de estudantes mais críticos, mas também ela tem que ser utilizada com moderação. Então, não adianta nada eu chegar lá, colocar, faça a minha redação e entregar para o meu professor, depois passar a caneta e entregar para o meu professor. Porque na hora que eu for exigido, na hora que eu for cobrado, de repente eu não vou ter. De repente, o que o aluno pode utilizar o professor fez a devolutiva para mim, né? Poxa, da minha redação, eu coloco essa redação e pergunto, o que que eu posso melhorar? O que que eu posso buscar? Então, o que que faltou na minha redação para, de repente, ela ser uma redação nota 1000? Então, eu acho que a gente vai passar por um período de descobertas, né? Em tentar utilizar a inteligência artificial aí ao nosso favor, do nosso lado, né? Excelente, professores. Nós estamos aí quase com 45 minutos desse bate-papo em que a gente conseguiu ainda aprender uns com os outros, enxergar outras perspectivas
E eu gostaria de deixar para vocês um espaço aberto, caso queiram encerrar esse nosso encontro com alguma mensagem a quem nos ouve, que certamente irá contribuir para a formação desses estudantes, que serão futuros professores, assim como nós também. Ah, legal. O que eu deixo de recado é assim, a gente precisa, sim, dominar a tecnologia, mas a gente não pode esquecer que muitas vezes nossos alunos, eles dominam mais a tecnologia do que a gente. Ou seja, eles são, se nós somos nativos digitais, eles também são. E só que eles realmente cresceram, já nasceram com todos esses dispositivos aí, desde muito cedo. Então, penso eu que o nosso grande objetivo é tentar despertar neles assim a importância de saber utilizar essas ferramentas, que sim, elas são positivas, elas são boas, mas não adianta ter uma total dependência dela. A sala de aula, a escola, ainda são espaços muito importantes, né, para o desenvolvimento de diversas habilidades, né? A escola ainda é essencial. E a pandemia mostrou, né, que nada substitui a escola física, o prédio, que nada substitui a figura, a presença do professor físico no tete a tete, como sempre foi, né? É lógico que ambientes remotos, ensino EAD surgem, mas não substituem, né? Eu acho que eles podem muitas vezes somar, mas não substituir completamente o papel do professor e o papel da escola, né, na formação aí de cidadãos críticos, de estudantes críticos e de estudantes aí cada vez mais antenados e ligados com o mundo contemporâneo. Assim como o Roberto comentou, né, essa importância de estar aberto às tecnologias, eu acho também que nós, enquanto professores e os estudantes, né, a gente tem que ter essa capacidade de se adaptar, de reconhecer a importância dessas novas tecnologias, ao mesmo tempo que a gente não deve se tornar muito dependente delas, né? Eu acho que ter essa criticidade de avaliar quando a tecnologia ela pode e deve ser usada e quando outras situações, inclusive básicas, como, por exemplo, fazer uma cópia, escrever, né? Hoje tem toda uma questão da importância da escrita como estímulo neural para o aprendizado, para a memorização, inclusive, que é algo também que a gente muitas vezes colocou como negativo, né? Porque essa informação está ali já em algum lugar, seja no livro, seja na própria internet, mas essa necessidade da gente também ter elementos dentro da nossa memória, né? Informações valiosas. Então, abrir o leque de possibilidades, estar aberto a utilizar essas tecnologias e não ser dependentes dela, eu acho que é o nosso grande desafio, né? Excelente, Guilherme, encontrar o equilíbrio tão necessário para as relações e também para o uso das tecnologias. Eu acho que encerrar esse encontro com essas mensagens traz ainda mais sentido e significado a tudo que a gente aprende diariamente. E vamos encerrar com um compromisso, talvez marcarmos nas nossas agendas para que daqui a 2 anos a gente possa retomar esse encontro, esse bate-papo e entender o que mudou de 2025 até 2027. E o perfil desse estudante, as tecnologias, o papel do professor. Vocês aceitariam esse desafio? Com certeza, né? Então, sempre estamos muito combinados. importante. Um forte abraço a todos que nos escutam
e que também nos veem por meio dessa videoaula que será disponibilizada em breve a todos. Um abraço e até mais. Um abraço, até mais. Tchau, tchau, gente.